Quem diria que eu ia poder falar com Portugal e vocês falando aqui com o Brasil? É muito bom estar aqui com vocês, sejam muito bem-vindos e eu me coloco aqui à disposição de vocês e à disposição do campo. Eu estou no Brasil, sou a Yara Cunha, aqui está muito calor e daqui a pouco começa a chover muito forte, então vamos torcer para a chuva atrasar um pouquinho, para ficar um pouquinho mais para frente. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês sobre mim? Eu sou a Yara Cunha, eu sou professora de Enneagrama, eu trabalho com pessoas há bastante tempo, há mais de 20 anos. Eu gosto muito e uso o Enneagrama porque o Enneagrama ele transformou a minha vida e eu uso tudo aquilo que transforma a minha vida para as outras pessoas. Eu sou a minha primeira cobaia, eu trabalho com as novas constelações sistêmicas e eu uni esses dois caminhos sagrados e isso traz um resultado muito legal. Oi para quem está aí no Facebook, depois eu aumento o volume para vocês, a gente está com um probleminha de volume aqui também. Eu regravo e passo para vocês novamente, porque eu estou com um monte de aparelhos aqui. Pessoal, quando a gente fala hoje sobre o mundo e sobre tudo que nós estamos vivendo, né, e vocês aí um dia inteiro com a Kátia, falando sobre consciência quântica, falando sobre como ter um nível de consciência melhor, falando com certeza sobre as emoções, e que bom que cada vez mais pessoas estão, né, buscando uma melhoria, estão buscando se relacionar, estão buscando saúde emocional. Nós falamos hoje no mundo de algo que são as polaridades. E o que são as polaridades? É tudo aquilo que diz: você está certo, eu estou errado, sim e não, tudo aquilo que nos leva para longe da unidade, tudo aquilo que leva a gente para dualidade. E essas polaridades, elas trazem também emoções. E trazem emoções de raiva, principalmente, de muita raiva. As pessoas estão hoje expressando muito mais a raiva, tristeza, medo. Bom, de onde vêm essas emoções? E por que essa polaridade hoje no nosso mundo está cada vez maior e está tão grande? Bom, eu preciso falar para vocês de alguns conceitos e que eu acho que são muito importantes para o que a gente está vivendo agora e para esse caminho de cura que a gente está buscando. Hoje na psicologia nós estudamos a epigenética. O que é a epigenética? A epigenética é aquilo tudo que nós herdamos de um ponto de vista físico e cerebral do nosso pai e da nossa mãe. Então a psicologia há 10 anos, mais ou menos há 10 anos, é uma coisa muito recente. Ela tem tratado da epigenética, que é tudo aquilo que nós herdamos, principalmente de pai e mãe, mas de uma forma muito concreta. Então, por exemplo, já se sabe, pessoal, na psicologia, que nós herdamos, que nós trazemos o medo de dentro da barriga da mãe. O medo é herdado de situações que nós vivemos na barriga da mãe. Ok, a epigenética vai tratar de tudo aquilo que nós herdamos de uma maneira concreta, cerebral. E aí, nós temos tudo aquilo que é herdado, mas que não é herdado de uma forma concreta. É aquilo que é herdado porque nós fazemos parte de um universo. É aquilo que é herdado por uma questão de ressonância. Então imaginem o seguinte: todos nós fazemos parte de campos sociais, campos de energia social. Então imagina o seguinte, lá tem um time, vou dar exemplos para vocês de como isso é. Nós temos lá um time de futebol. E o time de futebol, ele forma um campo energético social. E aí, vamos supor que tem lá um goleiro e esse goleiro se machuca. Às vésperas do jogo vem um outro goleiro e esse campo que foi formado inicialmente, que é um campo energético de um grupo de pessoas, ele é alterado, concordam?
Vocês aí nesse evento, vocês formaram um campo energético. Vocês formaram um campo mórfico, que tá vivendo aprendizados, que é um campo social de um grupo aí que foi formado. Vocês vão se falar depois, estão conhecendo pessoas, enfim. Nós fazemos parte de campos sociais. E o que são esses campos sociais? Deixa eu pegar a minha aguinha aqui, que acabou caindo, né? Esses campos, nós fazemos parte de vários campos familiares, principalmente, o campo da tua família, e campos aos quais nós, fazendo parte, atuamos nele por ressonância. Nós levamos energias e recebemos energias. Faz assim, ó, imagina o seguinte, vamos entender o primeiro campo ao qual a gente faz parte, que é o nosso campo mórfico, é um campo de energia da nossa família. Sabe quando você pensa assim em alguém, na tua irmã, ou na tua mãe, e aí o telefone liga e é a tua mãe? Ou um exemplo muito comum, né? Antigamente a gente não tinha celular, não tinha todo esse equipamento, essa parafernália toda de internet, e aí a gente sentia a mãe que estava amamentando, por exemplo, ela sentia o leite descendo e ela se lembrava do filho. E aí o que ela fazia? Ela tinha que pegar o carro e ir para casa. Hoje ela liga e sabe lá que o filho está com dor ou que o filho está precisando dela. Então nós estamos ligados a campos mórficos, a campos de energias pequenos. E esses campos pequenos, como o nosso campo familiar, ele é ligado a campos maiores e maiores e maiores e maiores. Isto são os campos de energia mórfica. O que isso significa hoje, do ponto de vista das novas constelações e de tudo aquilo que o famoso Bert Hellinger nos traz? Cada um de nós temos um lugar no tempo e no espaço. Cada um de nós, da nossa árvore familiar, tem um lugar no tempo e no espaço. E nós temos atrás de nós os nossos ancestrais. E nós recebemos a influência desses campos de energia ancestral o tempo todo. Por quê? Porque nós temos algo, pessoal, que é a nossa lealdade sistêmica a esses ancestrais. É muito importante o que eu vou dizer agora. Toda a lealdade que nós temos em relação aos nossos ancestrais, sempre, 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 ela é movida por amor. O amor nos torna leais a estas energias ancestrais. Então, o que acontece com isso? Através desta lealdade sistêmica, nós repetimos padrões. E muitas vezes padrões, pessoal, que não tem muito a ver com a gente. Eu canso de atender, tem muita gente que vem e às vezes, sei lá, a pessoa tem uma raiva que não condiz com a vida dela. A vida dela tá bem, não tem nenhum grande trauma. Ok, teve lá as questões da infância que todo mundo teve, mas teve pai, teve mãe, não teve uma família tão disfuncional assim. E ela traz uma raiva absurda, uma energia de muita raiva e que a gente não consegue encontrar de onde isso vem. E aí, isso traz a polaridade. A gente sabe, né, o que é energia, o que essas emoções em excesso fazem para a vida da gente. Todas as emoções são boas. Todas as emoções, elas vêm do nosso sistema límbico e elas têm que ser expressadas. É saudável expressar 4 emoções, que são as emoções primárias no ser humano: raiva, medo, alegria e tristeza. Raiva, medo, alegria e tristeza. É muito importante. Mas, quando a gente não consegue lidar com essas emoções, aí é que está o problema. Então veja,
temos lealdade sistêmica porque fazemos parte de campos mórficos ancestrais, ligados à nossa ancestralidade. Pessoal, isso não tem nada de espiritual, de absolutamente, nossa, assustador. Nós temos, imaginem vocês que aí nesta sala, em Lisboa, fazendo esse trabalho todo, vocês têm aí muitas pessoas. Cada pessoa que eu tô vendo aí traz atrás de si toda uma ancestralidade. Nenhum trabalho pessoal que ninguém faça é um trabalho individual. Vocês sempre estão trabalhando toda uma energia e todo um campo ancestral. E quando nós trabalhamos os campos ancestrais do passado, e eu vou explicar como, nós libertamos a nós mesmos desse destino coletivo e nós libertamos as nossas gerações futuras dessa espécie de karma, desses mandatos. Nós libertamos a nós mesmos para seguirmos o nosso destino individual e para parar de repetir padrões que muitas vezes nós repetimos e a gente nem sabe, a gente repete de forma inconsciente. Por quê? Porque lá atrás houve, guerras, houve violência, houve abusos, houve sofrimento. Se a gente acha que a nossa vida é ruim hoje, é porque a gente não imagina como era isso lá atrás, né? Então, havia muito sofrimento. Então, através das constelações e do Enneagrama, nós entendemos do porquê você nasce à luz de um determinado tipo. Você vai nascer dentro de uma tríade do medo, da raiva ou da tristeza. E o que é preciso constelar, o que é preciso olhar, o que é preciso ser visto para que você possa seguir se libertando desses destinos coletivos e dessas repetições de padrão. Inclusive, o Bert Hellinger diz que toda ovelha negra, vocês têm aí, esse termo ovelha negra em Portugal? A ovelha negra, ela vem para salvar um sistema de padrões de repetição que ninguém quer quebrar. Então, o papel da ovelha negra de dizer, eu não vou repetir esse padrão, e quando a gente não repete um padrão, normalmente a gente sente culpa por estar sendo diferente, vem uma culpa. Quando a gente não repete um padrão, a gente está próximo a quebrar esse padrão e libertar uma ancestralidade inteira. Então, o que eu quero dizer para vocês é que todos nós temos lealdades sistêmicas a campos de energia ancestral. Tá claro, pessoal? Tamo junto? Estão acompanhando? Tá interessante aí? Muito bom! Vocês são um presente, viu? Um presente aqui no meu sábado. Estou muito emocionada. Continuando. Tá bom, Yara, a gente já sabe que a gente repete padrão, a gente sabe que é importante tratar tudo isso, mas como? Como é que a gente busca a cura, principalmente dos nossos sistemas familiares? Gente, tem muita coisa que eu poderia dizer para vocês aqui, muita coisa legal e importante. Bom, primeira coisa, curiosidades. O filho mais velho, o varão, o primeiro filho, ele tem uma tendência a receber mais essas repetições de padrão. É como se a carga dele fosse um pouquinho maior. É possível que a gente faça, e aí as constelações sistêmicas trazem trabalhos que são trabalhos simples, tá? Quando eu faço os meus workshops, tudo, inclusive eu dou lição de casa. Algumas coisas que eu vou dizer pra vocês. Kátia, você vai me falando do meu horário, porque senão eu fico falando a tarde inteira, tá? E eu não tô com o relógio aqui. A primeiríssima coisa que eu vou falar pra vocês
Para quem de fato está buscando um processo de cura profunda, para quem faz um trabalho de autodesenvolvimento sério, que eu imagino que todos vocês façam isso e buscam. Tomar pai e mãe. Tomar pai e mãe significa trazer o seu pai e a sua mãe para o seu coração. Não importa se você sabe quem é o seu pai, se você não sabe quem é, se você não sabe quem é a sua mãe, se eles estão longe, se eles estão perto, o que o seu pai e a sua mãe fizeram. Ah, mas o meu pai foi alguém que me abandonou. Yara, eu nem conheço meu pai. Não importa. No momento em que você exclui energeticamente o seu pai ou a sua mãe da sua vida, aí você vai dizer assim, não, Yara, eu não excluí. Aí a gente vai fazer um exercício de constelação e ver que você está muito distante energeticamente do seu pai. Bert Hellinger diz o seguinte, se você não aceita o seu pai e a sua mãe como eles são, dizendo sim para o passado, como ele foi, e depois, isso é um processo, né? Conseguindo sentir alguma gratidão pela vida, ele diz que você não está na vida ainda. Você ainda não está na vida num processo de abundância, de crescimento. Você não vive, você apenas sobrevive. Tomar pai e mãe, pessoal, tem a ver com incluí-los na sua vida. Incluir não significa que você tem que estar com a sua mãe toda hora, perto, junto. Significa se colocar num lugar de filho, aqui tem sua mãe, né? Aqui tem você e seus irmãos. Aqui está sua mãe e seu pai. Você não pode fazer isso e entrar aqui neste lugar, por exemplo. Você tem que se manter no seu lugar de filho. Isso é muito importante. Por quê? A gente fala de tomar pai e mãe, que é aceitar o passado como foi. Porque, diante das constelações, eles são o pai e a mãe certos para você e para a sua jornada. Nós temos nas novas constelações 4 leis, e que hoje nós não chamamos mais de leis, nós chamamos de forças do amor, porque lei, Bert Hellinger entendeu que lei você tem que estar dentro da lei ou fora da lei, e nas novas constelações não existe julgamento. Nós não estamos aqui para julgar nenhum pai, nenhuma mãe, nem você, nem o filho. Todos nós estamos a serviço de algo maior. E algumas pessoas com uma jornada muito difícil, como por exemplo quem está lá na penitenciária, quem está preso, todos nós estamos a serviço de algo maior. E o universo é sábio e harmonioso. E o universo sempre nos leva para mais vida. Ok, então vamos lá. Primeira força do amor. Hierarquia. Nós somos todos pequenos diante de quem veio primeiro do que nós. Meu pai, minha mãe, meus avós, todo mundo que está lá atrás e que veio antes de mim é maior do que eu. Lembra que eu disse no começo que todos nós temos um lugar no tempo e no espaço? Constelação significa organizar todas as pessoas que fazem parte do meu sistema, viva ou mortas. Então, o primeiro passo é: eu sou sempre você menor do que o meu pai e a minha mãe. Se eu me coloco maior do que eles, eu saio do meu lugar no tempo e no espaço. E ali fica um buraco. E aí vem um filho meu e entra no meu lugar, e vem um irmão e entra no lugar do filho, e nós temos uma desorganização no nosso sistema. Primeira ordem, pessoal, primeira lei, primeira força do amor para levar uma vida sistêmica e que vai desbloquear muitas energias em você. Temos uma hierarquia.
Somos pequenos diante do pai e da mãe. Isso não significa que você não pode ajudar teu pai e tua mãe, né? Eles vão ficar idosos e tudo mais. Mas sempre com muito respeito e entendendo que eles são maiores do que nós. E eles são os pais certos para você. Segunda força do amor. Nós temos o equilíbrio entre o dar e o receber. Este equilíbrio, esta força, ela move todo o universo, ela move todas as coisas, ela move a nossa vida. Bert Hellinger falava muito que o que causa, por exemplo, um divórcio entre casais, não é a briga, ou às vezes o casal briga, né? O casal tá ali aquela coisinha de briga e ele fica junto durante uma vida inteira. O que separa um casal e o que termina as relações é o desequilíbrio entre o dar e o receber. Então veja e faça um exercício. Você hoje doa muito e recebe pouco? Ou hoje você recebe muito e tem doado pouco para o universo? Como é que está isso para você? Existem dinâmicas mais sofisticadas daquela pessoa que vive mais fechada, que ela não quer receber, ela nem quer receber, porque se ela receber, ela vai ter que retribuir. E se ela não retribuir, ela vai sentir culpa, então ela se fecha até para receber. Tem algumas dinâmicas aí que no meu workshop eu explico e a gente faz muitos exercícios em relação ao equilíbrio entre o dar e o receber, que move todas as coisas, que move a nossa vida. Sempre busque, entregue muito para o universo. Se você recebe muito, doe, né? Dê para o universo e para as pessoas alguma coisa que você possa ali se manter em equilíbrio, porque isto te mantém na energia da abundância e da prosperidade. A terceira força do amor é muito importante também e é o pertencimento. Todas as pessoas fazem parte. Yara, mas eu tive lá um ancestral que foi o meu avô, por exemplo, que roubou toda a família, que fez uma coisa muito ruim e ninguém falava mais com o meu avô e ele morreu. Então, este avô, ele foi julgado, né? E ele foi excluído do teu sistema energeticamente. E lá no passado, lembra assim, que a gente teve gente boa, gente legal e gente que não foi legal. Em toda a família é assim. A gente precisa fazer um trabalho, inclusive hoje na tua vida, a gente precisa fazer um trabalho de reincluir as pessoas que fazem parte de sistema de trabalho, teu sistema familiar, o teu sistema religioso, né? A família com a qual você se uniu com teu marido ou a tua esposa. A gente exclui pessoas porque a gente ficou bravo, porque acha que eles fizeram mal pra gente, porque a gente ficou chateado, se magoou. E lembra, cada um tem um lugar no tempo e no espaço. Se eu excluir alguém do meu sistema, aquele lugar fica vazio, vem outra pessoa no lugar, outro lugar vazio, outra pessoa sai daqui e entra aqui e a gente desorganiza. Pessoal, isso é muito importante. Fazer alguns exercícios em constelação a gente não fala de perdão. Eu te perdoo significa que eu tô certo e você tá errada. Não. A gente fala em reconciliação. E a reconciliação, muitas vezes, Yara, eu preciso ir lá e falar com a pessoa? Não necessariamente. Você precisa seguir o teu coração. Mas esta pessoa, alguém que fez alguma coisa que você não gostou, enfim, né? Muito comum, essa semana eu estava atendendo uma pessoa e ela não consegue, né, parar de julgar e ter raiva do ex-marido que é pai dos filhos. E aí, consequentemente, muitos problemas com os filhos e principalmente com o filho varão, o filho mais velho. E aí ela não consegue, ela falou, não me peça para tratá-lo, ela não consegue nem tratá-lo bem.
Ela não consegue entender que ele é o pai dos filhos. Ela mistura tudo, excluiu ele. Isso reflete nas crianças, sem sombra de dúvida que reflete. Porque o sistema está desorganizado. No momento em que ela excluiu, vejam a dinâmica, ela excluiu o ex-marido, aquele lugar do ex-marido ficou vazio no sistema dela. O que o filho fez? Entrou no lugar do ex-marido e briga com a mãe o tempo todo. Eles não moram mais nem juntos. Já houve um caso até de agressão. Então ela precisa colocar o pai no lugar para que o filho volte para o lugar de filho. E estas são as dinâmicas que nós fazemos num trabalho de constelações e num trabalho com Enneagrama. Só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? De como isso impacta na nossa vida quando nós temos uma desorganização. Então falamos de 3 forças do amor. Da hierarquia, cada um tem o seu lugar no sistema. Nós falamos do equilíbrio do dar e do receber. E nós falamos da última força, que é o pertencimento. Não importa o que alguém do teu sistema familiar tenha feito, ele pertence, ele faz parte. E a quarta força do amor, e talvez a mais importante de todas, que é muito nova, vocês estão recebendo aqui informações dos últimos 10 anos de Bert Hellinger, né? Ele faleceu ano passado, e nos últimos 10 anos, ele, como já tinha muita idade, ele não publicou nenhum livro, né? Só quem esteve com ele e quem estuda, eu estudo muito, né? Traz essas novidades. A quarta força do amor é a força do assentimento, que é olhar para trás e verdadeiramente dizer sim a tudo como foi. Dizer sim do seu coração a tudo como foi. Honrando os teus antepassados, pai, mãe, honrando a tua história e sentindo no coração que tudo foi como foi e foi perfeito como foi. A força do assentimento é muito forte. Nós fazemos exercícios para acessar essa força. Muitas vezes as pessoas caem de joelhos, né? Vem aquele acesso de emoção primária, de gratidão, de amor, de abertura do cardíaco, né? De um amor importante e curador. Quando nós sentimos a força do assentimento e que está muito ligada à gratidão. A força do assentimento, inclusive, pessoal, ela nos conecta imediatamente às outras 3 forças. A força da hierarquia, o equilíbrio do dar e do receber e ao pertencimento. Quando a gente assente, olha para trás e diz, tudo foi perfeito como foi. Isto é muito importante. Bom, uma outra coisa que eu quero falar para vocês que é bem importante é que é o seguinte. Quando nós fazemos trabalhos relacionados ao pai, se você tem questões com teu pai ou com teu ex-marido em relação aos teus filhos, a força do masculino, ela nos traz uma energia importante de realização, de fazer acontecer, de entregar, de, sabe, pegar os teus planos e colocar em prática. Então é uma força, é um senso de realidade, de pé no chão, de fazer, de entregar. A força do masculino está ligada a isso. Muitas vezes a pessoa fala, Yara, eu tenho muitos planos, eu tenho estudo, mas eu não consigo fazer, eu não consigo entregar, eu não consigo realizar. Parece que não sai, eu não tenho força, tenho uma coisa de ficar deitada. Olha para a questão do masculino e do pai. E a questão da mãe, do feminino, está relacionada a sucesso, a carreira, a profissão, a recurso financeiro. Yara, eu trabalho muito, mas eu não consigo ter sucesso profissional, parece que o dinheiro não chega, eu estou sempre lá com a conta no vermelho no banco. Mas não é que eu não estou fazendo nada, eu faço muito, eu trabalho muito, mas parece que a coisa não flui, não tem fluidez. Olha para as questões relacionadas à mãe. E aí quando nós juntamos isso com o Enneagrama, obviamente nós vamos trabalhar num primeiro momento os instintos, vamos trabalhar tudo isso que está ligado a pai e a mãe, que é muito forte, é um trabalho inicial.
e que é um trabalho muito profundo, muito bonito e muito curador. Eu costumo dizer, pessoal, que fazer trabalho de pai e mãe, inicialmente, é uma barrinha de downloading, né? Sabe aquela barrinha de download do seu computador? Que às vezes trava, às vezes não vai, volta para trás. Você fala, ih, começou tudo de novo. Não é assim, você dormiu, acordou, amanhã já perdoei minha mãe, perdoei meu pai. Não é assim que funciona. Mas existem técnicas, existem frases curadoras, existem meditações que nós podemos fazer relacionadas a pai e a mãe e que trazem muitos resultados. Coisas simples, que são frases sistêmicas e que nos workshops e quando nós trabalhamos o seu tipo do Enneagrama, trabalhamos a sua emoção principal, nós fazemos também esse trabalho em relação às constelações. Bom, o que mais eu tenho para falar para vocês? Nós temos essa lealdade sistêmica que nós temos e que nós trazemos lá de muito tempo atrás. Tem dois tipos de lealdades. A primeira lealdade é quando eu copio alguém. E todo o sistema familiar ancestral, ele tem desorganizações. Principalmente se você nunca fez um trabalho de constelação, se você nunca fez um trabalho de reorganização. Então pode ser que você esteja, né, com uma lealdade a alguém lá da tua ancestralidade que você nem saiba. E aí esta lealdade faz com que você diga assim, eu igual a você. Ou seja, eu copio você. O que você faz lá, eu faço aqui. Por quê? Porque existe uma desorganização e pode ser que você esteja no seu lugar errado. E tem um segundo tipo de lealdade que é eu compenso você. Então imagina o seguinte, no sistema de compensação, a gente faz o contrário. Então alguém lá da tua ancestralidade que, não sei, guerreou muito, alguém que foi muito lutador, que participou lá da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, alguém que foi um lutador muito bravo, alguém de muita energia, você pra compensar, você fala assim, acabou. Eu busco paz e harmonia e eu não quero brigar com ninguém. E você vai para um comportamento contrário àquele. Ou se for a lealdade por cópia, né, por fazer igual, você vai ser muito brigador e vai brigar o tempo todo, até quando não precisa. E às vezes você fala assim, mas eu não entendo por que eu sou assim. Porque tá tudo bem na minha vida, ninguém era assim. Você pode estar no lugar de alguém, ou pode estar leal a alguém lá de trás. E existem, eu tenho usado frases, eu me lembro que teve eu dou muitas turmas de treinamento aqui no Brasil, né? Eu vou estar aí em abril, né, Kátia? Depois você fala a data que eu já esqueci de novo, tá? Sim. É. Abril nós temos um caminho, banhar, mar, maravilhoso, tem mar, num lugar maravilhoso. Depois você fala. E aí, quando eu esqueci onde é que eu estava agora. Me lembrem aí, vocês estavam prestando atenção? Quando a gente traz esse trabalho era para ver se vocês estavam prestando atenção, tá? É que não dá pra ver se vocês estão dormindo, é muito pequenininho, eu tô na tela do celular, não dá nem pra ver se vocês estão com o olho aberto ou fechado. Ah! Gente, eu adoro que toda vez que eu falo com vocês eu ganho palmas, adorei isso! E aí, pessoal, quando a gente fala de copiar esses formatos, a gente pode estar copiando formatos devido, de novo, a essa lealdade sistêmica e que é causada sempre por amor e a gente nem sabe. Como é que isso está na vida de vocês hoje, esta repetição de comportamentos? E é importante lembrar que as constelações, assim como o Enneagrama, elas atuam hoje, isso é muito importante,
As constelações atuam num nível comportamental, elas mudam o nosso comportamento, elas atuam num nível aqui do primeiro corpo sutil, elas atuam aqui no nível de alma, que é o nível de pai, mãe e filhos. E elas também atuam hoje num campo espiritual, trabalhando toda a nossa ancestralidade. Posso dizer uma coisa bem importante? Vocês estão aí neste evento hoje com a minha querida Kátia, porque a ancestralidade de vocês, campos sistêmicos positivos, trabalharam para que vocês estivessem aí. Porque nós temos campos de energias ancestrais que são campos criativos e que inclusive nos ensinam a fazer coisas que a gente nunca fez. Você faz alguma coisa e fala, gente, mas ninguém nunca me ensinou a fazer isso, eu fui lá e fiz. São campos de energia ancestral que estão nos guiando e nos ajudando. E temos campos de energias que podem ser campos de medo, de raiva, de traição, de tristeza, e que são campos que estão pedindo a nossa cura. Então, nos nossos trabalhos presenciais, nós fazemos algo que é assim. Esses campos, pessoal, o campo, por exemplo, de guerras, o campo de mulheres abusadas, muitas vezes quando existe uma situação de abuso, ou abuso moral, ou abuso sexual, isto tem a ver sempre, pessoal, com lealdade sistêmica. Com um padrão, você pode ver, pergunta para todo mundo, para a mãe, para a avó, para a bisavó, e a história vem se repetindo. É preciso que você faça um trabalho para que isto não evolua para gerações futuras. Isso é muito importante. Esses campos mórficos, nós precisamos plantar dentro deles uma muda de amor. Estes campos mórficos, eles querem ser vistos, querem ser inclusos. Às vezes basta a gente dizer, você faz parte, eu vejo a tua dor. Nós abrimos processos ali com representantes e nós dizemos frases sistêmicas. Para quê? Para todas aquelas forças do amor. Você faz parte, você pertence ao meu campo, você é obrigada por serem meus ancestrais. Não importa o que esses ancestrais tenham feito, eles fazem parte do nosso sistema ancestral e familiar. Tá claro para vocês, pessoal? Sim? Yes. Quanto tempo eu ainda tenho, Kátia? Eba! Peraí que eu vou pegar uma comida, a gente almoça, eu vou falando aqui. Aqui? É. 10, 15 minutos? Ok, vamos lá. Bom, quem aí não tem problemas, nenhuma questão com pai e com mãe? Gente, eu fiz uma pergunta. Como assim? Ok. Eu vou sugerir para... Vamos fazer uma atividade? O que vocês acham? Vamos fazer uma atividade? Ok. Eu vou desligar aqui agora o pessoal do meu Face e depois eu mando a atividade, eu dou notícias aqui pelo Face, porque agora eu vou desligar por uma questão aqui do áudio, tá? Eu falo com vocês e mando a atividade para vocês depois que eu tenho gravada. Um beijo para todo mundo que me assistiu aí do Face.